Bom, pessoal, continuando com a nossa matéria, tá? Vamos ver hoje a parte da propriedade da função cosseno, tá? O que diz a propriedade da função cosseno? O sinal da função f de x, né? F de x, que é igual a cosseno de x, é positivo quando x pertencer ao primeiro e quarto quadrante, e negativo quando x pertencer ao segundo e terceiro quadrante. Aqui nós temos o círculo trigonométrico, né? Aqui a função cosseno, ela sempre aqui no sentido horizontal, certo? Então, aqui vai ser o que? O primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ele fala que é positivo quando for no primeiro e quarto quadrante, certo? É positivo. E negativo no segundo, terceiro e quarto quadrante. Se você parar e pensar, levando para o lado do plano cartesiano, o que você tem aqui nessa parte no eixo do x para cá, né? Positivo. E essa parte para cá não é negativo? Então, o primeiro quadrante não está aqui? Se está aqui, seria positivo, seria o quê? Positivo o primeiro quadrante. E o quarto quadrante está aqui? Aqui para cá não é positivo no plano cartesiano? Então, positivo o quarto quadrante. Se você lembrar também para lá no plano cartesiano, né? Essa parte aqui no plano x, no eixo x não é negativo? Isso aqui tudo aqui é negativo. Então, o segundo está aqui em cima seria negativo. E o terceiro daqui também seria o quê? Negativo. Então, é bem tranquilo. Tá? Não tem muita dificuldade não nessa parte aí, tá? E outra coisa, agora levando para o lado da trigonometria, como é que você chega a essa conclusão que é positivo o primeiro e quarto quadrante? Simples. Olha só, aqui é o eixo dos cossenos, e aqui o eixo dos senos. Vamos trabalhar com o eixo dos cossenos, porque a propriedade é a função do cosseno. É o eixo que está aqui na horizontal. Digamos que aqui nós temos um arco, tá? Aqui temos um arco, né? Temos um ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de P, tá? Se você pegar e projetar esse ponto P em direção ao eixo dos cossenos, né? Por exemplo, o eixo do cosseno está onde? Está aqui. O eixo do cosseno está aqui, ó, certo? Aqui está o eixo dos cossenos. Se você projetar esse ponto P em direção ao eixo dos cossenos, que é para cá, ó, aqui, ó, para cá, certo? Então, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui vai ser o valor desse ângulo aqui. Tá? Então, que você, só recapitulando, você tem um ponto P e tem uma abertura angular, tem um determinado ângulo. Qual o valor desse ângulo? Seria o quê? O eixo dos cossenos, esse aqui, na horizontal, certo? Você vai projetar esse ponto aqui em direção ao eixo dos cossenos, que vai estar aqui, ó, caiu aqui, então, daqui para cá é o valor do meu ângulo, certo? Se você continuar essa projeção, como se fosse uma simetria, rebater esse ângulo para cá, pum, vai cair aqui no quarto quadrante, ó. Se você rebater igualzinho para cá, cai aqui no quarto quadrante. Então, gente, o mesmo valor que é desse cosseno aqui, vai ser esse aqui também. Só que você tem que ter uma atenção. Aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo, certo? Por exemplo, se aqui for 30 graus, vai ser o quê? Se aqui for 30, ó, seno de 30 graus, vai ser o quê? Vai ser meio, certo? Se aqui for 30 graus. No momento que você rebate para baixo, rebateu para baixo, né? Vai ser o quê? Vai ser negativo, vai ser seno de 30 graus. Mas o exponencial aqui vai ser menos meio. Entendeu? Então, é desse jeito que funcionam as coisas, tá? Então, o que acontece? Você vai ter o quê? Você vai ter que ter atenção só nesse detalhezinho aí, tá? Continuando. No primeiro e segundo quadrante, a função cosseno é o quê? Ela é decrescente, tá? E no terceiro e quarto quadrante, ela funciona aqui, uma função crescente. Vamos ver? Porque ela é decrescente? Olha lá. Vamos lá. Aqui está o círculo trigonométrico, né? Até já coloquei aqui, ó, primeiro e segundo função decrescente, terceiro e quarto função crescente. Por quê, gente? Olha só. A variação do cosseno no eixo horizontal, certo? Certo? E ela varia como? Varia de 1 a menos 1, igualzinho o seno, só que o seno é no eixo vertical e varia de 1 a menos 1. Então, essa aqui varia cosseno, função cosseno, o eixo horizontal varia de 1 a menos 1. Tranquilo, né? Aqui acontece, você sabe que a rotação no círculo trigonométrico no sentido que é anti-horário, né? Assim, ó, certo? O que acontece? Se aqui é 1 e aqui 90 graus, né? É 0, você vai o quê? Você vai diminuindo, né? De 1 para o 0, você o quê? Você faz o quê? Você diminui, não é verdade? Tá aqui, ó. Se você vai rodando em direção ao 0, o que acontece? Ela vai diminuindo, vai dar 0,9, 0,8,
0,7 até chegar a quem? Até chegar ao zero. Então ela o quê? Diminuiu. Então no primeiro quadrante ela é o quê? Decrescente. E no segundo, se aqui é zero para chegar a menos 1, ela vai continuar o quê? Continua diminuindo, né? Vai dar menos 0,1, menos 0,2, menos 0, até chegar a quem? A menos 1. Continua o quê? Decrescendo, certo? E do terceiro para o quarto quadrante, ela vem do menos 1 para o zero. Ela começa o quê? Ela começa aumentando, né? Menos 1, menos 0,9, menos 0,8, menos 0,7, até chegar a quem? Até chegar aqui no zero. Chegou no zero. E do zero para chegar até onde ela vai aumentando, né? 0,9, 0,1, 0,2, 0, até chegar quem? A 1. Então, você sabe o seguinte, que a função cosseno no primeiro e segundo quadrante, ela decresce. No terceiro e quarto quadrante, ela cresce. Ela é crescente. Aí você fala, mas professor, não consegui entender. Tranquilo, ó. Imagine uma reta, tá? Aqui está uma reta. Eu fiz uma reta aqui, ó. Aqui seria o que? A função cosseno, certo? Então, temos uma reta. Ó, temos uma reta aqui. Aí a função cosseno varia de 1 a menos 1, aqui, ó. De 1 a menos 1. Essa reta aqui, ó. Eu peguei essa reta aqui e botei aqui. Transpus. Ela varia de 1 a menos 1? De 1 a menos 1. E tem aqui no meio que é o zero. Na reta tem um zero no meio. Quando você sai daqui do 1 em direção ao zero, você o quê? Você diminui, né? Saiu aqui do 0 em direção do 1 em direção ao zero, você o quê? Diminuiu. Ó. Saiu em direção ao zero, né? Ó, do 1 em direção ao zero, o que aconteceu? Do 1 em direção ao zero, o quê? Você diminuiu. Se dá 1 para o zero, você diminuiu. Beleza, né? E do 0 em relação a menos 1? Ó, do 0 em relação a menos 1, continuou quem? Diminuindo também, né? Do 0 em relação a menos 1, continua diminuindo. Beleza, certo? Até aí tranquilo, né? Agora do menos 1 em direção ao zero. Agora você vem daqui, ó. Do menos 1 em direção ao zero. Do menos 1 em direção ao zero, você vem o quê? Você vem aumentando, certo? E do 0 em direção a 1, continua aumentando, né? Ó, viu? Como é que fica mais fácil de entender? Viu? Tranquilo, né? Sem problemas. Continuando. A função cosseno ela é periódica. E seu período é sempre o quê? De 2π. Por que ele é periódico? Porque a cada volta o período se repete, né? A cada volta do círculo trigonométrico, que é a circunferência, que é 2π, que é 2 vezes 180, né? O círculo se repete, 2 vezes 180, 360. A cada 360 graus, a função cosseno começará a repetir. Igualmente a função seno, certo? Então, a cada 2π, ela se repete, por isso que ela chama de função periódica. O domínio da função cosseno é expresso em reais. Por que em reais? O valor de x pode ser positivo ou negativo. Reais, sabemos quantos números reais, ele abrange os números positivos, abrange os números positivos e os números negativos também. Porém, o conjunto imagem dessa função é o intervalo real, que vai de menos 1 a 1, pois sempre teremos menos 1, o cosseno maior é igual a menos 1 e menor é igual a 1, certo? Essa variação aqui, o cosseno vai ser sempre maior ou igual a menos 1, porque a abertura é sempre do lado do maior, então o cosseno é maior ou igual a menos 1 e menor igual a 1, porque a abertura está para o lado do maior. Essa boquinha aberta, a abertura sempre está voltada para o lado do maior. Então, 1 é maior ou igual do que o cosseno de x, e o cosseno de x é maior ou igual do que menos 1, tá? O maior valor que a função cosseno pode assumir é quem? É mais 1, né? Porque ela vai de 1 a menos 1. Então, o maior valor que a função cosseno pode assumir é mais 1, certo? E o menor é o menos 1, tá? O menor valor que a função cosseno pode assumir é menos 1. Tranquilo, certo? Será a variação do menos 1, do intervalo menos 1 até o 1, ó, do menos 1 até o 1 vai ser o quê? O nosso conjunto de imagem vai estar sempre variando de menos 1 a 1, pois o raio na trigonometria, o raio trigonométrico é sempre 1, nós já aprendemos sobre isso, né? Tanto no seno quanto cosseno, independente do que for, o raio na trigonometria, né, vale sempre 1, tá? Agora, a função cosseno é uma função par, né? Pois o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Então, ela é uma função par, pois o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Isso nós podemos ver quando eu for expressar no meu círculo trigonométrico, que você não tem nenhuma diferença. Quer ver? Vamos aqui, olha só. Tem um círculo trigonométrico aqui, ó, certo? Aqui eu falei com um ângulo de 60 graus. Ó, aqui o cosseno, aqui o ângulo de 60 graus, certo? Quanto que vale o cosseno de 60? O cosseno de 60 vale quanto? Vale meio, né? O cosseno de 60 vale meio,
tá? Cosseno de 60 vale meio, tá? E se você pegar esse aqui, ó, esse aqui vale o quê? Vale meio. Se você projetar esse aqui para cá, ó, projetando para cá, o cosseno está aqui. Se o cosseno está aqui, olha só, o cosseno está aqui. Esse abertura aqui angulada vale 60 graus, que vale quanto? Vale meio. Se você projetar em relação ao cosseno, ó, o eixo dos cossenos, esse pedacinho aqui vai valer meio. E continuar projetando para cá. Só que aqui no sentido anti-horário, vai ser menos 60, certo? Então vai ser o quê? Vai ser menos meio. Por isso que ela aqui, se você observar, ela ficou nesse formato aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Por isso que ela dá a função para, porque ficou sendo menos 60, vale o mesmo meio. Desculpa, eu falei menos meio, né? Não, vale meio, vale o mesmo valor. Meio e meio. Eu quero fazer uma correção. Aqui eu falei seno, tá? Mas não é seno aqui, é cosseno, porque estamos falando com cosseno, tá? Ó, eu falei seno de tempo porque valeu meio, mas aqui seria cosseno de 30. Vamos botar aqui cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30 graus? Seria o quê? Raiz de 3 sobre 2. Quando você projetou para cá, seria o quê? Menos cosseno de 30 graus. Cosseno de menos 30 graus, tá? Seria o quê? Menos raiz de 3 sobre, na realidade não é menos, a variação fica somente aqui, ó. A variação fica somente aqui, no sinal aqui, ó. Que aqui é mais e aqui é... Desculpa, aqui é mais, ó, aqui é mais e aqui é menos. Por isso que a variação fica somente aqui, tá? Sem problema algum. Então, quando eu falei naquela hora, eu falei do seno, mas nós estávamos trabalhando com cosseno. Aí eu botei o valor e a proposta é errada. Então, no cosseno, aqui você tem um ângulo aqui de 30 graus, cosseno de 30 graus, vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2. Quando você projetar na simetria aqui, ó, você fez essa simetria para cá, bum, vai ser o quê? Vai ser menos cosseno de menos 30, vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo resultado. Mesma coisa ocorre aqui, ó. Cosseno de 60 vai ser o quê? Vai ser meio. Projetou para cá, vai ser o quê? Menos cosseno de menos 60. Vai ser o mesmo meio. Isso é o mesmo meio. O valor, você vê que o valor não muda. Por isso que ela é o quê? É uma função par, tá? Aí vou ter aqui observação. Cosseno, função par. Seno, a função impar. Tá bom? Até aí tranquilo, né? No gráfico, o gráfico da função y igual a cosseno de x recebe o nome de quê? De cossenoide. Né? Eu botei aqui o valor de x, são todos os valores dos números, dos conjuntos dos números reais, que pode ser positivo ou negativo. Os valores de x são todos os valores dos números reais, pode ser positivo ou negativo. E aqui tem a representação, que ela vai de 1 a menos 1, né? Aqui é o ângulo, aqui é o valor. Começa no zero, né? Aqui está 90 graus, começa descendo, vem de 90 para 180 continua embaixo, de 180 para começa a subir, de 180 até 2π, ela atinge o ápice, que é 1. Então ela é uma função cossenoide que varia de 1 a menos 1. Lembra? E a função do seno era a função senoide, a função cosseno é a função cossenoide. A do seno era assim, ó. A do seno era assim, certo? E a do cosseno começa assim, ó. Ela começa decrescendo, a gente não viu aqui? Ela começa decrescendo, ó. Primeiro e segundo decresce, primeiro e segundo decresce, terceiro e quarto quadrante cresce, terceiro e quarto quadrante cresce, começa a crescer, tá, gente? Bem tranquilo, tá? Eu vou apagar o quadro para a gente poder ver mais um detalhezinho, que é esse detalhe que eu vou explicar para vocês que vai ser importante no próximo vídeo, que são as funções tipo seno e as funções tipo cosseno. Aí realmente quando a gente vai começar a trabalhar, fazer os cálculos mesmo com outros números diferentes, tá? De acordo com os exercícios que já aparecem na apostila de vocês. Eu tinha que mostrar toda essa teoria, toda essa explicação, essa demonstração gráfica, demonstração no círculo trigonométrico, para a gente poder chegar nas funções tipo seno e nas funções tipo cosseno, que realmente é necessário para a gente. Tive que falar sobre as funções pares e as funções ímpares. Também já comentei sobre isso com vocês. Tá bom? Vou apagar o quadro para a gente poder ir avançar para o nosso próximo bloco.